Olá, a nossa saudação aos nossos irmãos da Associação Espírita Cacego de Barros, que estão nesse momento vinculados a essa transmissão na página da instituição. É uma grande alegria, meus amigos, estarmos aqui para conversarmos. Eu me chamo Antônio Nascimento, sou colaborador da Sociedade Espírita Caridade e Fé aqui em Porto Alegre e também contribuo junto ao Departamento de Assistência Espiritual do nosso Hospital Espírita aqui em Porto Alegre. Junto à nossa FEDES, a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos a responsabilidade na presente gestão da vice-presidência doutrinária. Agradecemos você estar nos franqueando esse momento e adentrarmos no seu espaço virtual para podermos conversar um pouco. Nos últimos tempos, vivemos tempos muito desafiadores, que nos levam à incerteza, a medo, a insegurança, que testam a nossa fé. Por isso, meus amigos, mais do que nunca, aquele chamado de Jesus, que Mateus refere lá no capítulo 5, versículos 14 a 16, quando ele fala da conhecida parábola da candeia. Textualmente, segundo Mateus, Marcos e Lucas, que também referem a esse episódio, Jesus disse que ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, no espaço alto, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples também, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o teu resplendor. Eu lembro que quando menino, no interior do Rio Grande do Sul, junto com meus avós, nós produzíamos artesanalmente velas. Era feito da seguinte forma: guardava-se as gorduras de animais, num tacho, num espaço maior, e quando se tinha uma certa quantidade, elas eram colocadas a ferver, eram liquefeitas, e se utilizava de bambus, como nós conhecemos as taquaras aqui no Rio Grande do Sul, cortadas, de tal forma que tivesse um molde para aquela vela, elas eram enchidas. Depois se colocava um barbante, que era comprada em armarinhos, bem no centro da vela, era a parte que eu mais gostava, porque tinha que ter uma mãozinha firme e deixar bem centralizado aquele que seria o pavio da vela. Depois se colocava, esperava refrescar, esfriar um pouco, e se colocava junto de água para então que solidificasse toda aquela gordura. A taquara depois era rachada, perdia-se a forma para retirar a vela. E essa vela, no momento oportuno, ela era acendida no seu pavio para dar a luminosidade. Foi um avanço, era um aperfeiçoamento de um outro modelo mais simples, que era normalmente uma lata de sardinha, aberta parcialmente, onde se colocava a gordura e ali se colocava um resto de um pano, um trapo, enrolado na forma de um pavio que ficava embebido e essa conduzia então a gordura que, por sua vez, no momento oportuno era aceso, e nós tínhamos o candeeiro também. Era colocado num espaço mais alto para que a luz pudesse ampliar o seu alcance e cumprir a sua função. A luz é muito significativa, Um dos grandes medos da humanidade é o medo do escuro. Por quê? Porque durante o medo você fica vulnerável. Você não sabe se alguém pode te atacar, se você tiver que caminhar por um caminho, você não enxerga onde está pisando, pode ter um animal peçonhento, pode ter uma pedra, pode ter um buraco. Em suma, sem luz você perde o rumo, Mas exatamente em Mateus, nesse capítulo 5, no versículo 14, Jesus nos lembra: vós sois a luz do mundo.
Como é bem isso? O que Jesus quis dizer com vós sois a luz? O que eu posso fazer de diferente no mundo para dar significado, para dar segurança, para dar sentido e eu possa transitar no mundo com melhores condições? Pois bem, Emmanuel, no livro Fonte Viva, vem nos ajudar. Lá na página 213 e 214, ele nos sugere o seguinte, observemos bem. Transforma as tuas energias, energia, combustível, potencialidade, força, vigor, oportunidade de vida. Transforma isso em bondade e compreensão redentoras para toda a gente. Para toda a gente quem? Com quem eu convivo. Os meus círculos sociais, que começam com mais intensidade no núcleo familiar e que agora, nesse espaço de distanciamento, de lockdown, de bandeiras, como estamos aqui no Rio Grande do Sul, né, de isolamento, eu tenho uma hiperconvivência e algumas dificuldades a mais nessa pressão, aonde eu às vezes sou levado a enfrentar alguns conflitos. Então transforma essas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente. Gastando, diz o Emmanuel, para isso, né, há um esforço, o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E tua vida em Cristo passará a brilhar. Transformemo-nos numa pessoa melhor, mais benevolente, mais indulgente, saibamos perdoar. Fantástico, né? Vejam só como a verdade, o caminho para a felicidade, que está em coisas simples, do ponto de vista material, conforme a questão 922 do Livro dos Espíritos, e aposto necessário, é justo que cada um lute para ter segurança, que vai poder pagar o aluguel, o condomínio, vai poder pagar, ir ao mercado e adquirir as coisas que necessita para sobreviver, o medicamento, plano de saúde, ou pagar uma consulta, ou comprar o remédio. Isso é justo que o ser humano tenha. É claro que eu tenho que estabelecer as posses, porque às vezes eu me dificulto o meu orçamento com coisas que não são tão importantes, que são estímulos, que têm uma utilidade, mas que não são essenciais para nós. Então, aposto necessário. E do ponto de vista moral, a fé no futuro, melhor dizendo, a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque, inclusive, para que eu possa ter a consciência tranquila, eu tenho que saber que a lei de Deus se faz com calma, com tranquilidade, a passo e passo, dentro da lei de causa e efeito, da semeadura livre e da colheita obrigatória. Quando eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu estou me esforçando, eu sei que eu plantei, espalhei boas sementes e naturalmente vou colher proporcionalmente. É claro que gradativamente eu vou cada vez mais afinando essa escolha da minha semente e vou aumentando a produtividade das minhas energias, da minha bondade, da minha compreensão, da minha convivência, da lei da sociedade, que está a sexta lei, que está lá no 7º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Pois bem, o Espírito Irmão Jacob, numa obra editada também pela nossa FEB, Voltei, ele diz que à medida que nós nos recolhamos no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho, olhem só, os benfeitores, amigos, sempre eles colocam adjetivos, e aí é que está o segredo, né? Como diz o gaúcho, o pulo do gato. Aí que está aquele detalhe tão importante do Evangelho sentido. Tem que sentir, o Evangelho tem que ser algo libertador, algo que ilumina a minha vida. E este impacto ele tem que ser transformado em vida, vida em abundância, tem que ser vivido e para isso eu tenho que aplicar. Por isso eu vou, Deco, fazendo esse caminho de vivência do Evangelho, eu vou controlar minha capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Então eu vou brilhar a minha luz, beneficiando a todos aqueles que possam estar junto com a minha luz. E como eu vou brilhar minha luz e como os outros vão perceber?
Joana de Ângeles, nessa obra, A Vida Feliz, lá no capítulo 120, ele tem uma mensagem que eu trago no dia a dia, porque eu preciso dela. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, diz a benfeitora, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem aos outros indivíduos. Os ditadores e os arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. É o exemplo pelo bem, a maior divulgação que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a nossa própria vivência. É nós nos transformarmos em verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, como diz Kardec, e ser o sal da terra, fazer toda a diferença. Pouca coisa, mas que faz a diferença, como disse Jesus. Pois bem, o mesmo irmão Jacob, no livro Voltei, mais adiante ele diz assim e nos sugere: ora, vigia, movimenta no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem iluminado. É um convite maravilhoso. Esse esforço que eu vou fazer de me movimentar a caminho da luz vai fazer com que eu também me torne uma candeia de luz. Uma candeia de luz. Uma luz que ilumina e que dá segurança aos outros e que permite também com que eu saiba aonde eu estou indo, que eu possa olhar os meus passos, que eu possa dignificá-los, dar sentido e dar valor à minha existência. Essa jornada, ela pode ser feita por um caminho, e o Martins Peralva, um autor conhecido, já desencarnado, mas que deixou uma contribuição muito boa. E temos um livro que se chama Estudando o Evangelho, editado pela FEB. Lá na página 32 ele apresenta os 3 pilares de um programa da renovação, que se baseiam no estudo, na meditação e no trabalho. Vamos examinar um pouquinho esses 3 pilares, meus amigos? Vamos lá. No estudo ele diz: se obtens através da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita, as obras básicas e as que lhes são subsidiárias, que nos levam a projetar a mente na direção dos ideais superiores. Então, o programa de renovação ele começa pelo estudo que quebra paradigmas, que nos dá novos caminhos, porque não basta eu ter apenas o livre-arbítrio, eu tenho que saber como escolher. E isso eu recebo com conhecimento, com um avivamento do entendimento da lei de Deus. Mais adiante, ele diz que o estudo deve ser meditado, quer dizer, eu tenho que ler e pensar sobre aquilo. E qual é o sentido? Como eu posso colocar em prática? E aí eu preciso, então, assimilar ele e colocar em prática, a fim de que nós nos transformemos em frutos, fruto de renovação efetiva, positiva e consciente. Quer dizer, eu escolho esse caminho. É claro que esse caminho é muito bonito, mas ele é a porta estreita que Jesus nos falou. Não é das facilidades do mundo, das distrações, do ócio, do vazio, às vezes, o anonimato das redes sociais, que eu saio colocando qualquer coisa, discutindo, e fico lá numa segurança. Não. É de eu postar algo bom, é de eu ligar para o meu amigo que está sozinho, saber como é que ele está, é ver o que eu posso fazer, e talvez eu possa vibrar, eu possa doar um pouco daquilo que me sobra, que não vai me fazer falta, e às vezes aquilo que eu divido, fazendo um esforço para ajudar o companheiro. Dentro desse programa de renovação, o segundo pilar é a meditação. E a meditação ele é um ato para o qual o homem se volta para dentro de si mesmo, onde encontrará Deus no esplendor da sua glória. Porque
Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o caminho para a felicidade? Conhece-te a ti mesmo. Eu só vou me conhecer se eu fizer um processo de análise, que Santo Agostinho, na sequência, nos traz uma sugestão de avaliar ao final de cada dia como é que foi o meu dia. O que eu fiz de bem? O que eu não fiz de bem? O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito bem? E até mesmo, de uma forma muito lúcida e às vezes para chacoalhar a todos nós, ele diz que também eu tenho que perceber se de repente algum inimigo, algum adversário, não poderia enxergar nas nossas atitudes uma segunda intenção e encontrar uma brecha, uma ferida, uma sombra que eu nego em admitir o que às vezes ainda nem tenho admitido. Então, quando alguém eventualmente nos diz algo que nos choca, e num primeiro momento eu tenho que pensar se é verdade ou não. Chico, em um determinado momento, estava muito angustiado porque alguém estava falando algumas coisas dele. E Emmanuel diz: meu filho, né, por que tu está assim? Ele diz: fulano anda dizendo isso e aquilo. Você já examinou o que ele está dizendo? Pois é verdade? E o Chico disse: não é verdade. Então não precisa te preocupar, ele que está dizendo, ele que tem responsabilidade sobre as ações dele. Mas observa sempre quando te atacam, porque pode ser verdade. E ele pode estar te ajudando. Então, mesmo às vezes num ataque gratuito, que às vezes é maledicente, é inveja, é uma competição, é uma fragilidade do outro que gostaria de estar fazendo o que você faz. E ele te ataca, ele aponta erros. Analisa isso com critério, é o que ele pode dar nesse momento e pode ser uma bela oportunidade de você se avaliar e ver se está fazendo o teu melhor. E quem faz o seu melhor não é obrigado a mais. Eu estou num caminho tranquilo e isso me dá serenidade, me dá tranquilidade, me dá consciência tranquila. Pois bem, ele sugere que a meditação, eu posso fazer um caminho. E eu posso fazê-lo também na meditação através da prece. Que através da prece, que é feita nesse processo meditatório, eu vou obter o homem a fé de que nós necessitamos para superar as nossas fraquezas e a esperança que vai nos estimular o bom ânimo. Pois bem, com relação à prece, Kardec teve a oportunidade lá na questão 658 do Livro dos Espíritos de perguntar aos benfeitores se a prece é agradável a Deus. E vejam só que resposta bonita. A prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, é sentida. Porque a intenção é tudo e a prece do coração é sempre preferível àquela que tu pode ler, que pode ser muito bela, mas se ela for lida só com os lábios e não tiver sentimento, ela perde o sentido. Por isso, uma prece simples de sentimento pode ser, inclusive, uma prece lida, mas que eu me envolva nela. Ele é agradável a Deus. E na questão seguinte, na 659, Kardec faz a seguinte questionamento. Qual é o caráter geral da prece? Olhem só, vamos prestar muita atenção nesse tópico. A prece é um ato de adoração. Vejam só. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Quando eu me ponho em comunhão com Deus, eu acesso a minha consciência profunda. E por que isso é importante? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. As sementinhas de todas as virtudes, daquela perfectibilidade para a qual nós fomos criados, toda alma, todo espírito imortal, está lá. Eu preciso acessar, quebrar a dormência e permitir que gradativamente elas comecem a germinar, a crescer, a florescer e a transformar-se em frutos de boa vontade, de trabalho, de solidariedade, de alegria, de esperança, de fé, de ética, de humanidade. E tudo isso vai criar a felicidade possível para mim
para aqueles que me cercam e a todos aqueles aos quais eu consigo abraçar, pessoalmente, ou abraçarmos numa comunhão de ideias, num pensamento, num sentimento. Eu confesso para vocês que quando eu li essa resposta, eu comecei a pedir mais. Pedir. Esses tempos desafiadores afetam a todos nós. E aí eu fui lá no capítulo 27 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre o pedir e obtereis. No item 7, no segundo parágrafo, se você quiser ir direto já no ponto, Kardec diz o seguinte: o que Deus sempre nos concederá, se nós pedirmos com confiança, com fé, é a coragem, a paciência e a resignação. Eu confesso, compartilho com vocês, meus irmãos, tem sido muito importante na minha jornada. Coragem, paciência, resignação, essas três coisas sempre eu peço, eu recebo e eu enfrento todas as situações desafiadoras que eu tenho vivido nos últimos tempos. Experimente. Com confiança. Peça a Deus. Coragem, confiança, paciência, resignação. Isso vai permitir com que o combustível da tua alma não se gaste. Porque quando eu me agito, é como uma vela que eu abro uma corrente de ar e ela se consome, o combustível, muito mais rapidamente. Quando eu fico estressado, eu me perturbo. Eu digo que eu não gostaria se eu estivesse com mais tranquilidade, com serenidade. Eu critico. Tudo me incomoda. E às vezes, sem que eu me perceba, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, eu estou sofrendo uma influência e às vezes a companhia espiritual não é boa. E ela quer criar confusão, porque é o padrão vibratório que ela vive que eu ao atrair pela minha distonia, pela minha invigilância, que me permitir aflorar aqueles conflitos que eu ainda tenho dentro de mim. É natural. Todos nós somos iguais, estamos nessa luta, estamos nesse mundo de expiação e prova para nos melhorar, para nos transformar, e essa transformação é gradativa, é dia a dia. É acertar, colher um fruto doce, é errar, ver um espinho, é cair, mas é levantar-se sempre. Por isso, meus amigos, trabalhemos. Trabalho é toda ocupação útil, é usar a nossa energia, que impede, inclusive, que nós enferrujemos o corpo. E trabalhar com alegria, que é o lubrificante para a nossa alma. Que nos liga ao Criador e aos espíritos superiores, porque pelo trabalho, que pode ser inclusive espiritual, já que às vezes estejamos afastados das nossas atividades laborativas normais, conquanto tenhamos muito a fazer e a contribuir dentro do nosso próprio lar, do ambiente onde estamos podendo circular agora. Mas pelo trabalho espiritual, que pode ser uma prece, por aqueles que estão na linha de frente, nas UTIs, por aqueles que estão trabalhando para manter o suprimento de alimentos que nós adquirimos no mercado, por aqueles que estão cuidando da segurança pública, por aqueles que, às vezes, anonimamente estão fazendo a sua parte, sem a qual a sociedade sentiria falta daquele trabalho. Podemos vibrar. Pelos nossos irmãos em aflição, pelos nossos irmãos em solidão, pelos nossos irmãos em depressão. Então, pelo trabalho espiritual, eu posso exercer a fraternidade. Esse é um pilar importante, o trabalho. Fraternidade com o próprio. E eu posso também me aperfeiçoar no conhecimento transcendente da alma imortal. Lembremos-nos que, junto com a lei da adoração, do pensar em Deus, a lei do trabalho, a segunda lei, são as duas leis que nos ligam diretamente ao Criador. Tem esse vínculo direto com o nosso Pai. E Martins Peralva diz que no campo da atividade moral, que é uma das facetas do trabalho, nós devemos lutar por adquirir qualidades elevadas ou por sublimar aquelas com as que já nos sentimos aquinhoados. Que belas oportunidades nós temos. Quanta luz nas nossas vidas nós recebemos desses irmãos,
que compartilhem conosco os seus processos de meditação e entregaram as suas vidas de exemplo, como tantos outros que nós podemos identificar. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, lembremos-nos do convite de Jesus que está em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quem está no foco da luz está atendendo ao trabalho de transformação íntima. Está iluminado, está no foco. Por isso, vale esse esforço de autotransformação, de autoconhecimento, de meditação e de buscar os recursos necessários ao redor para ter ocupações úteis, para servir. Foi muito bom estarmos juntos, as reflexões me serviram muito. Espero que tenham tido alguma utilidade para você também. Vá nas fontes que nós referimos e com certeza você vai aprofundar o teu conhecimento e vai aumentar a tua capacidade irradiante pela tua transformação também. Eu tenho feito um esforço nesse sentido e confesso com muita alegria, tem valido a pena. Estamos todos a caminho da luz. Quanto mais dela nos aproximamos, mais nós irradiamos e também nos transformamos.